Que Deus te abençoe em mais essa oportunidade. Hoje, dia 2 de janeiro de 2022, são 2 horas e 38 minutos, 39. Aqui em Chapecó fazem 33 graus. Estou aqui do lado de fora, na minha área, para fazer esse vídeo a pedido de um irmão sobre o batismo bíblico. O batismo bíblico. E eu aproveitei para fazer como uma live, para que assim mais pessoas possam ver, possam compartilhar. E marquei algumas pessoas aqui no meu Facebook. Eu fiz essa conta justamente para pregação do Evangelho, para compartilhar as coisas de Deus. Tomei por base não as pessoas que estão aí. Se porventura marquei alguém que não desejaria ser marcado, são pessoas que nos enviaram solicitação de amizade. De todas as pessoas que nos seguem aqui no Facebook, creio que eu mesmo enviei para algum parente, talvez, no máximo 2, 3 pessoas. Eu gostaria de iniciar falando sobre o princípio do batismo, que geralmente as pessoas, o batismo é o primeiro passo de uma caminhada cristã. Ou seja, a primeira coisa que acontece é que a pessoa é batizada. E geralmente a pessoa, quando ela vem para o Evangelho, ela não tem o pleno conhecimento ou entendimento das Escrituras. Isso vem, logicamente, com o ensinamento, com o passar dos dias, assistindo os cultos, lendo a Bíblia, buscando a face de Deus. As Escrituras vão sendo reveladas a você. Então, me veio ao coração falar sobre este assunto, para que você possa tirar as suas dúvidas. Inclusive, se alguém desejar enviar sua pergunta aqui, você pode estar enviando e nós vamos estar respondendo no melhor do nosso conhecimento. Mas o batismo bíblico o batismo em si não é uma instituição criada pela igreja. Não, ele é uma instituição bíblica, neotestamentária, é uma instituição que foi dada por Deus. Nós não vemos os batismos sendo realizados no Velho Testamento. Nós vemos eles iniciados no Novo Testamento, mais precisamente através de João o Batista. Eu tenho minha Bíblia aqui e eu quero ler em São João capítulo 3, versículo 1. Cada afirmação que nós fizermos aqui, nós vamos estar sustentando ela pela Escritura. Está conosco o irmão Ivandro Bueno, irmão Hudson Costa, irmã Marta. Deus te abençoe, Marta. Fique conosco até o final. Se você desejar compartilhar esse vídeo, vai ser de esclarecimento para as pessoas. Em São João capítulo 3, nós encontramos aqui, a partir, ou melhor, São Mateus capítulo 3, a Escritura diz assim: que apareceu João batizando no Jordão. Observe, vamos começar mostrando que o batismo não é uma invenção do homem, por assim dizer. São Mateus capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele continua dizendo assim, a Bíblia diz: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso é Isaías capítulo 40, versículo 3. Então veja, aqui iniciaram os batismos. Deus abençoe Mari Fernandes, a Lu também, que está conosco. Aqui iniciaram os batismos através de João o Batista.
Agora eu quero voltar um pouquinho mais, ou melhor, ir até São João, capítulo 1, versículo 33, a Bíblia diz assim, João, o Batista aqui está falando, ele diz, eu não o conhecia, disse ele, mas o que me mandou a batizar, observe, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu o vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então você observa, os batismos iniciaram no Novo Testamento, através de João o Batista, e aqui está ele mesmo, em São João capítulo 1, verso 33, mostrando que isso não foi dele. Não foi João o Batista que inventou o batismo. Ele está dizendo, de forma muito clara, ele diz, aquele que me mandou a batizar. Foi uma ordenança de Deus para que João o Batista começasse a batizar ali às margens do Jordão, dizendo ao povo que se arrependesse, porque perto estava o reino de Deus, e ele batizava com água e anunciava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que veria o Messias, o qual batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Agora, uma das coisas que eu quero começar afirmando aqui, Deus abençoe o irmão Afonso Schmidt, o irmão Volmir Chagas, o Adi, né? Deus te abençoe. Uma das coisas que eu quero começar dizendo aqui é quebrando um tabu de pessoas que vêm e dizem, afirmando que as Escrituras dizem que o batismo precisa ser feito em águas correntes. Que o batismo precisa ser feito em águas correntes. Não há base bíblica para que tenha que ser em águas correntes. Outro dia, conversando com o pastor Fedrônio, ele mesmo relatando seus quase mais de 40 anos de experiência no ministério, falando que em muitas regiões do norte, nordeste do nosso país, nem mesmo existem águas correntes, é muito escasso, você precisaria chegar em uma região muito pobre, sem condições de transportar uma pessoa quilômetros e quilômetros até achar um rio. Então, não é dessa forma, não existe base bíblica para dizer que o batismo deva ser em águas correntes. Eu, particularmente, todos os batismos que eu realizei, porque eu gosto disso, eu levo até um rio quando tenho condições, mas não tenho nenhuma dificuldade se um dia precisar batizar, como aconteceu aqui em Chapecó. Nós temos um trabalho no presídio e muitos ali foram batizados dentro de uma pequena caixa d'água onde mal cabia a pessoa. Então, o que é necessário para o batismo é uma pessoa adulta que tenha crido no Evangelho, que tenha se arrependido da velha vida e que seja batizada por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo bíblico. Deus abençoe a irmã Diva Camilo, que está conosco. Vamos saudando aqui aqueles que vão entrando, irmão Gilberto, se desejando compartilhar essa live, enviar a sua pergunta, você pode sentir-se à vontade. Irmã Jussara Mello, Deus te abençoe. E vamos seguindo aqui. Agora, irmão, nós temos uma outra questão, que é onde nós vamos entrar, e eu quero procurar ser o mais breve possível aqui, é com relação à forma batismal, no sentido de como uma pessoa deva ser batizada. Porque nós temos batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos o batismo de criança, mais precisamente pela Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. O intuito dessa live é mostrar para vocês, biblicamente, sem interpretação, sem acrescentar, sem tirar, como os apóstolos batizavam. Qual forma batismal era adotada pelos apóstolos? E nós temos aqui, amado ouvinte, após termos feito essa pequena base sobre o princípio do batismo, dos batismos, nós vamos caminhar até São Mateus capítulo 28, que é depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo,
aonde ele deu aos seus discípulos uma ordem sobre o batismo. E muitas pessoas tomam que essa ordem era apenas para que os discípulos fossem e batizassem. Mas os discípulos do Senhor Jesus Cristo já batizavam antes da ordem de Mateus, capítulo 28. Deixa eu vos mostrar isso aqui rapidamente. São João, capítulo 4. Como dito, toda afirmação, ela deve ser pautada nas Escrituras. Hoje nós temos muito eu acho, eu penso, eu creio assim. Alguém disse outro dia, o meu Jesus eu sirvo dessa forma. Até onde eu sei, existe somente um Jesus e ele vela pela sua palavra. Ele está, vamos dizer, amarrado à sua palavra e não à minha forma de ver. Por isso o mundo vive hoje em uma confusão religiosa, cada um, uma expressão regional aqui, puxando a brasa para o seu assado. E esse não é o meu intuito, quero trazer a tua atenção para as Escrituras. Observe, São João 4, a Bíblia diz assim, verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, verso 2 diz, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Então você observa que aqui está claro nas Escrituras que os discípulos do Senhor Jesus Cristo já batizavam naquela época. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, e depois que ele ressuscitou, nós vemos em São Mateus capítulo 28, uma escritura muito conhecida sobre o batismo, e muitas pessoas tomam esta escritura como base para um batismo trino, um batismo nos títulos. E eu quero fazer uma afirmação aqui, estamos ao vivo, uma afirmação de que você não vai encontrar, amado irmão e irmã, em toda a Bíblia Sagrada você não vai encontrar uma pessoa sequer, ouça isso, que tenha sido batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Em nenhum lugar da Escritura de Gênesis e Apocalipse você vai encontrar uma pessoa que tenha sido batizada nos títulos. Aí você pode dizer, mas irmão, então explique-nos o que é São Mateus 28, 19. Então vamos nós. Apenas vamos ler a Escritura e acompanhar os discípulos e você por si mesmo vai ter essa revelação. Observe o que diz a Bíblia. São Mateus capítulo 28, versículo 19. Mas vamos tomar um pouco antes. Vamos tomar a partir do versículo 16. A Bíblia diz assim. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Lembra que Jesus apareceu para aquelas mulheres e ele disse, ide e dizei aos meus discípulos que vão adiante de mim para a Galileia. E aqui estão os discípulos se dirigindo conforme a ordem de Jesus para a Galileia. E chegando ali, a Bíblia diz, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que o Senhor Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, observe, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Aqui está, amado ouvinte, a ordem que Jesus deu aos discípulos após a sua ressurreição. Você vai observar que nesse inteirinho nenhuma pessoa estava sendo batizada. Os discípulos estavam sendo instruídos no momento de que eles forem fazer os seus discípulos e batizar, para que eles usassem o nome. Observe, ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome. Singular, nome, não diz nomes, e nem tampouco diz nome do Pai, e nome do Filho, e nome do Espírito Santo. A Bíblia diz em nome singular do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Agora nós vamos acompanhar os discípulos e mostrar para o amado ouvinte qual é esse nome e como os discípulos batizaram, porque não há dois batismos na Escritura. Efésios 4, a Bíblia diz: há um Senhor, há uma só fé, há um só Deus, há um só batismo. Um só batismo bíblico. Agora você observa, amado irmão e irmã, que em São Lucas, deixa-me caminhar aqui, São Lucas capítulo 24, você vai encontrar Jesus encontrando com os discípulos, também depois da sua ressurreição, e observe como ele dá essa ordem, e também dois requisitos para os discípulos, antes de eles batizarem. Observe, São Lucas capítulo 24, também depois da ressurreição, observe como Lucas descreve isso. Lucas descreve da seguinte forma, vamos tomar aqui, a partir do versículo 44 a seguir, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Diz a Bíblia: E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Observe, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui está. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Observe, e dessas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui está a mesma ordem para os discípulos irem, pregarem o evangelho, fazer discípulos. Jesus disse primeiro que eles tinham que ir a Jerusalém, e nós conhecemos que eles foram ali no cenáculo, ficaram por 10 dias, até que em Atos capítulo 2 se cumpriu a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, a saber, a descida do Espírito Santo. E nós sabemos que este é o revestimento de poder que fora exigido pelo Senhor Jesus Cristo, para que então eles começassem a pregar o Evangelho, para que então eles começassem a batizar, para que então eles cumprissem Mateus 28, 19, para que eles cumprissem Lucas 24 e assim por diante. Agora nós vamos acompanhar os discípulos e então entrar no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos, quer dizer, o feito dos apóstolos. O nosso profeta chega a chamar esse livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E nós observamos que eles foram para Jerusalém, conforme Jesus disse. Eles esperaram o revestimento de poder, conforme Jesus lhes ordenou. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre eles. E então, as pessoas que estavam ali, você conhece a Escritura, caso não conheça, te convido a ler Atos capítulo 2, todo o capítulo, para você se inteirar do assunto. Nós não vamos lê-lo aqui para ganharmos tempo. E você vai encontrar que após a pregação, o discurso de Pedro, estando em pé com os demais apóstolos, observe, aquelas pessoas se compungiram em seu coração. Reconheceram que haviam matado Jesus, reconheceram que algo diferente havia acontecido ali entre os discípulos, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Disseram: o que faremos, varões e irmãos? Observe, Atos capítulo 2, verso 37, a Bíblia diz assim: E ouvindo eles isto, ouvindo o quê? A pregação de Pedro. Eles estavam em Jerusalém, aonde era para eles começar a anunciar o Evangelho. Eles haviam recebido o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? Verso 38, a Bíblia diz assim: E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, observe, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe, arrependei-vos, aqui está o primeiro passo. Eu não tenho, amado irmão, o costume e não gosto de insistir para uma pessoa ser batizada. Vamos batizar, pensando em número, pensando em se promover, ou não estou julgando a quem quer que seja. Mas eu penso que o batismo deva ser algo que esteja ardendo no coração da pessoa. Você precisa observar este requisito, se a pessoa se arrependeu. São dois os requisitos para o batismo. Esse de Atos capítulo 2, verso 38, e o outro que está em Marcos capítulo 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você precisa crer no Evangelho, crer na Bíblia, crer na Escritura. Então se arrepender da velha vida, estar disposto a mudar de vida e servir a Deus conforme a sua vontade. E quando Deus vem habitar no coração do homem, eu sempre digo, ele vem habitar com a sua própria natureza. Então observe, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, porque é através do nome que os pecados são retirados, é através do nome do Senhor Jesus Cristo que nós obtemos o perdão. Ele disse, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Verso 41 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí nós encontramos que parece no meio do cristianismo há uma contradição. Uns dizem que o batismo deva ser feito nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, conforme Jesus falou em São Mateus 28. Outros, por sua vez, dizem que o batismo deva ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso não é uma confusão que fora feita entre os apóstolos, não. Observe que tudo o que acontece aqui é que Atos capítulo 2, verso 38 é o cumprimento de São Mateus capítulo 28, verso 19. Simples assim. Os discípulos tiveram a revelação de que o nome a ser usado, o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem, olha, aqueles irmãos ali, eles tiveram que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo porque eles haviam crucificado Jesus e então, não. A Bíblia é clara, ela diz, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a tantos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa inclui a mim e a você. E eu afirmo mais uma vez, categoricamente pela Escritura, e você pode buscar na sua Bíblia, ou com quem quer que seja, aonde, em algum lugar na história, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uma pessoa sequer foi batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós mostramos 3.000 almas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há um relato sequer na Bíblia onde Pedro, Tiago, João, Paulo, qualquer um deles tenha batizado uma pessoa sequer nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos caminhar um pouquinho mais, vamos até Atos capítulo 8. A partir do verso 14, nós encontramos que Felipe desceu a Samaria e começou ali a pregar o Evangelho. Começou ali a pregar o Evangelho, anunciar a Cristo. E as pessoas criam naquilo que Felipe estava dizendo, e ele estava realizando até mesmo sinais, curas ali. E você vai observar, a partir do versículo 14, a Bíblia dizendo assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui está
A Bíblia afirmando que pessoas foram batizadas. Aqui está Felipe agora batizando. Eu já ouvi um pregador certa vez me disse que Pedro errou em Atos 2. A Bíblia diz que ali estava Pedro, que colocou-se em pé com os 11. Ele não estava sozinho. Aqui está Felipe agora batizando em Samaria, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe, amado ouvinte, que estamos tão somente acompanhando os discípulos e vendo que os discípulos não contradisseram o que Jesus disse em São Mateus 28, 19. Eles tão somente tiveram a revelação. Observe, vamos um pouco mais aqui. Atos capítulo 10. Depois você pode ler essa escritura caso você tenha interesse por conhecer as coisas de Deus. As coisas de Deus precisam ser trabalhadas, você precisa se dedicar. Se você tem responsabilidade pela sua alma, a não ser que você se contente tão somente a ser um membro de igreja, fazer alguma campanha aqui ou acolá, mas se você tem um interesse genuíno pela sua alma e você quer estar com a sua vida espiritual pautada nas Escrituras, é um dever ou um direito seu você examinar a Bíblia, toda e qualquer doutrina que te chega aos ouvidos, para você saber se você está batizado corretamente, se você toma ceia corretamente, se você crê numa divindade bíblica, se aquilo que te é ensinado está nas Escrituras, porque Deus somente tem compromisso com a sua palavra. Observe em Atos capítulo 10, eu gosto muito desta escritura. Havia um homem em Cesareia chamado Cornélio, ele era um homem importante, ele era um centurião da corte italiana. Ele era um homem justo, diz a Bíblia, ele era um homem temente a Deus, ele fazia esmolas ao povo, ele de contínuo orava a Deus, ele tinha um bom testemunho. E uma certa ocasião ele estava orando e buscando a face de Deus, e Deus envia um anjo ali no quarto onde estava Cornélio, e disse para Cornélio o seguinte, observe, disse: as tuas orações, Cornélio, vamos dizer, a tua vida, o teu testemunho, as tuas esmolas, tudo tem chegado à presença de Deus. Ele disse, em outras palavras, mas falta-te uma coisa. Manda chamar Pedro, que está lá em Jope, na casa de um certo Simão, curtidor, e ele vai te dizer o que tu tens que fazer. Quer dizer, muitas pessoas dizem, mas eu amo a Deus, vamos dizer, eu canto hinos, eu faço isso ou aquilo, tudo bem. Quem sabe por isso Deus faz uma live como essa chegar à tua casa. Vamos dizer, Deus te instrui para que você esteja correto com as Escrituras, porque o servir a Deus de Cornélio somente não era suficiente. Ele precisava se enquadrar com as Escrituras, tendo ele a oportunidade. Você vai observar, voltando um pouquinho aqui em Atos 8, a Bíblia fala sobre aquele eunuco, que era superintendente de Candace, a rainha dos etíopes. Ele havia ali ido em Jerusalém para adorar, ele adorava, ele estava retornando, ele lia os pergaminhos do profeta Isaías, mas Deus pegou Felipe, trasladou Felipe, levou ao lado do carro do eunuco, disse, chega-te a esse carro. E quando Felipe chegou ali ao lado do carro, lá estava o eunuco lendo Isaías 53. E Felipe perguntou para ele, tu entende o que tu está lendo? E o eunuco disse, como eu poderei entender se não há alguém que me ensine? E rogou a Felipe que subisse no carro. Felipe subiu com ele, mostrou para ele que aquela escritura se referia a Jesus Cristo. E quando eles chegaram ao pé de alguma água, o eunuco disse, olha, aqui há água, o que me impede de eu ser batizado? E disse Felipe, é lícito se tu creres de todo o teu coração. Observe, a Bíblia diz que eles desceram do carro, entraram na água e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, enfim. Mas você observa, amado irmão, que o eunuco precisou crer. Felipe disse, é lícito se tu crer. Eles entraram na água, o batismo é por imersão. Vamos dizer aqui claramente, irmãos, a minha pergunta é, um bebê se arrepende? Um bebê crê? Não. Se batiza com um punhadinho de água na cabeça? Não. O batismo é por imersão.
O batismo bíblico é por imersão, não se batiza um bebê, se batiza uma pessoa quando tem consciência, quando ela deseja entregar seu coração, sua vida a Deus, quando ela crê no Evangelho, quando ela se arrepende. A Bíblia diz: sepultados com Cristo no batismo. Não se sepulta uma pessoa com um punhadinho de terra na cabeça. São coisas que estão claras na Escritura, e eu desafio você, com todo respeito, a encarar isso. Nós temos muitas vezes, como disse Pedro, recebido uma tradição de nossos pais. E a Bíblia chama isso de uma vã maneira de viver, que recebemos por tradição e nunca fomos em busca das bases daquilo, se aquilo é escrituristicamente correto. Como dito, a não ser que a tua fé não tenha um compromisso com a Bíblia. Mas estamos falando com aqueles que creem nas Escrituras. Observe, e Cornélio, voltando aqui em Atos 10, mandou chamar Pedro lá em Jope. E quando Pedro vem à casa de Cornélio, entre outras coisas que Pedro fala, então enquanto ele está pregando e anunciando a Jesus Cristo como Messias, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles ali na casa e todos foram cheios do Espírito Santo. E no versículo 44 a seguir, observe o que diz a Bíblia. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão e todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou, observe, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Observe, aqui está de novo o nome do Senhor. Qual o nome? O nome do Senhor Jesus Cristo. Reparou, amado ouvinte, que nós não tivemos até aqui um batismo sequer nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso talvez faça sentido para você. Agora, por que nós tomamos uma tradição que foi criada depois do ano 325, no Concílio de Nicéia, quando a Igreja Romana se organizou e instituiu logo em seguida essa forma batismal trinitária? Você sabia, amado ouvinte, que a palavra trindade não está na Bíblia? Você sabia que a palavra trindade não existe nas Escrituras? Olha, é interessante como ao longo de todos os anos, por que não dizer séculos, as pessoas caminharam e parece nunca fomos despertados a encarar isso com coragem e dizer: o batismo bíblico e apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é um e se manifestou de três formas. Como Pai, Ele se manifestou, o grande Jeová do Velho Testamento. Ele, conforme São João capítulo 1, verso 14, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo não é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é o próprio Deus que se manifestou em carne humana. Você vai até Atos capítulo 20, verso 28, você vai encontrar a Bíblia dizendo que nós fomos resgatados pelo sangue do próprio Deus. Agora Deus, um espírito, Deus é espírito, e um espírito não tem carne, não tem ossos, não tem sangue, mas esse espírito, ele criou no ventre de Maria, o feto já fecundado, e quando este corpo que foi gerado ali, a saber, Jesus Cristo, Deus vem e habitou corporealmente nele. A Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há espaço para uma divindade tríplice. Não há espaço para uma trindade nas Escrituras. E não há espaço para nós mudarmos a ordem de Jesus Cristo, de Mateus 28, 19, e repeti-la e dizer que estamos cumprindo a Escritura. Não. Observe, vamos aqui mais um batismo, Atos capítulo 19. Aqui já não é mais um dos apóstolos que estavam naquele dia ali no cenáculo. Nós estamos falando agora do apóstolo São Paulo, que foi encontrado mais tarde. Você vai encontrar o apóstolo São Paulo, ali que Atos capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso, que veio a ser o apóstolo São Paulo. Observe o que diz esta escritura.
abrindo um parênteses, muitas pessoas dizem para mim assim, irmão, eu já fui batizado. Eu já fui batizado quando bebê, os pais me batizaram. Mais tarde eu frequentei uma certa igreja que batiza nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu também fui batizado. Então agora, alguém disse para mim esses dias, o primeiro batismo é o que vale. Não, isso é uma mentira. O batismo que vale é aquele que é amparado pelas Escrituras. Você pode ter sido batizado 10 vezes, para frente, para trás, para o lado, de todas as formas, enquanto você não se arrependeu dos seus pecados, não creu na palavra de Deus, no Evangelho, e não recebeu por imersão o nome do Senhor Jesus Cristo no teu batismo, quero lhe dizer, você é teu direito ser batizado conforme as Escrituras. Biblicamente, infelizmente, você não está batizado ainda. Em outras palavras, esse batismo não tem validade, amado ouvinte. Não tem validade. Nós precisamos caminhar conforme o que está escrito. Deus não terá responsabilidade naquele dia por alguma coisa que alguém venha a inventar. Se você for a Gálatas capítulo 1, verso 8, você vai encontrar o apóstolo São Paulo dizendo: ainda que um de nós, um anjo descido do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que tem sido anunciado, que seja anátema. Então, em outras palavras, nós não podemos mudar a estrutura bíblica para o nosso dia, readaptar. Precisamos nos manter na velha, santa doutrina dada pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas observe aqui, Atos 19, verso 1, a Bíblia diz assim: e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, já vamos falar quem era Apolo, disse Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Observe, perguntou-lhes então Paulo: em que fostes batizados então? Observa você, amado ouvinte, o peso do batismo. O apóstolo São Paulo não foi perguntar se eles eram dizimistas, se eles eram ofertantes, se eles já tinham a carteirinha de membro, se eles já tinham participado de alguma campanha. Não, ele foi direto ao ponto. Vocês já estão selados com o selo de Deus? Vocês vão dizer, já têm as suas almas seladas com o Espírito Santo para a garantia de vida eterna? Eles disseram assim: não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E Paulo perguntou: mas então no que vocês foram batizados? Porque nós voltamos lá em Atos capítulo 2 e a Bíblia diz assim: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, há uma ligação entre o batismo e você receber o Espírito Santo. Atos 5,32, a Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem, e o batismo é uma ordenança bíblica. No versículo 3 ele perguntou: no que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. E Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Observe, verso 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Nós já lemos aqui Atos capítulo 2, verso 38, Atos capítulo 8, verso 16, Atos capítulo 10, verso 48, agora Atos capítulo 19, versículo 5, todos os batismos foram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é bom, amado ouvinte, você ter liberdade para pregar a Bíblia e pregar o Evangelho da maneira que ele é, da maneira que ele está escrito. Agora deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nós já estamos nos encaminhando para o final, mas eu quero voltar. Eu disse que falaríamos quem é Apolo. Versículo 1 do capítulo 19 fala que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo batizou essas pessoas. Mas nós voltamos aqui no capítulo 18, versículo 24 a seguir, a Bíblia fala sobre Apolo. Observe, diz assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Vamos dizer, um homem que pregava com poder, com veemência, com força, com coragem, com entusiasmo. A Bíblia diz:
era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Observe, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Conhecendo, porém, somente o batismo de João. Então ele era fervoroso de espírito, ele era poderoso nas Escrituras, ele era eloquente, ele era diligente, quer dizer, cuidadoso. Mas a Bíblia diz que ele conhecia, porém, somente o batismo de João. Quer dizer, Apolo ainda não conhecia o batismo, a ordenança que Jesus deu em Mateus capítulo 28, verso 19, de que a partir daquele momento se usasse o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. João Batista batizava um batismo de arrependimento, como Paulo disse aqui, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio, cumpriu seu ministério, derramou seu sangue, ressuscitou e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide agora, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O nome. Os discípulos tiveram a revelação de que esse nome é Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou um exemplo muito simples. Aqui no sul, temos aqui o chimarrão, as pessoas tomam chimarrão. Eu sempre dou um exemplo muito simples. Você manda teu filho ali na venda, na esquina, e diz assim, vai lá e compra um pacote de erva e marca no nome do pai. Aquele menino vai até ali e diz, olha, dá um pacote de erva ali, e o pai pediu para marcar para ele, marcar no nome dele. A minha pergunta é, o dono daquele mercado vai escrever pai ali? Ele vai escrever filho? Ele vai escrever esposo? Ele vai escrever motorista? Ele não vai escrever os títulos, ele vai dizer para um menino, qual é o nome do seu pai? No meu caso, ele diria, Reinaldo Souza Oliveira. Esse é o nome do pai dos meus filhos. Agora você observa, é a mesma coisa que Jesus Cristo disse em Mateus 28. Em nome singular do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a prova é que todos os batismos realizados foram realizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir essa meditação com uma escritura que está em Atos capítulo 22, quando o apóstolo São Paulo dá testemunho da sua própria conversão. Observe o que ele diz no versículo 14, e então se você tiver a sua pergunta, amado ouvinte, para enviar, você pode estar enviando, e nós vamos, no melhor do nosso conhecimento, tentar aí responder as suas perguntas. Observe o que Paulo disse. O versículo 14 do capítulo 22 do livro de Atos diz assim. E Paulo, aqui está Ananias falando, né? Foi ele que batizou o apóstolo São Paulo. Você vai ler esta história em Atos capítulo 9. Ele diz assim, deixa eu me pegar um pouco antes aqui. Vamos pegar aqui, verso 12. E um certo Ananias, um homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Paulo estava cego aqui nesse inteirinho. Verso 14 diz, e ele disse, quer dizer, Ananias disse para Paulo, o Deus de nossos pais, com D maiúsculo, o Deus de nossos pais, aqui está falando do Jeová do Velho Testamento, daquele que trovejou sobre o Sinai, do grande Deus, do Pai, ele está dizendo, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e para que vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Verso 16 diz assim, E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Paulo, porventura, batizaria diferente do que ele foi batizado? Paulo, porventura, batizaria nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo?
quando ele diz que ele, como um judeu, ele disse de judeus, estou falando de Filipenses 3, circuncidado ao 8º dia, você não consegue empurrar a trindade de goela abaixo no judeu? Ali estava Paulo, e ele disse e Ananias disse para ele, por que tu te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado ouvinte, creio que não resta nenhuma dúvida. Se você chegou no final desse vídeo, deseja você voltar, assista, leia as escrituras que foram citadas, e desejando você ser batizado, entre em contato conosco, não importa de onde você seja, de outro estado, de outra cidade. Se você tem alguma pergunta para fazer, envie a sua pergunta, nós vamos no melhor do conhecimento procurar te ajudar, mas nós estamos desejando que Deus toque em seu coração e que você possa assim dar atenção para as coisas de Deus, conforme as Escrituras. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui, eu vou citar o nome das pessoas que estão conosco, estou sozinho aqui, o celular vai pulando os comentários. Aqui está o irmão Ivandro Bueno, o irmão Hudson Costa, irmã Marta, Deus abençoe. Vamos ver aqui, Mari Fernandes, ele pula conforme eu arrasto aqui, se eu não citar o nome de alguém, me perdoe. Mas envie a sua pergunta, envie seu comentário depois aí no chat, e nós podemos seguir. O Andreus está conosco, a minha prima Liliane de Quadros, Adelino, a Adenilton Tinito, Deus te abençoe, e assim por diante. Irmão Fábio lá da Argentina, irmã Lúcia, Gabriel Vilar, meu vizinho aqui, irmão Claudir, irmão Lucas Johan, Silvana Pereira, Jussara Melo, Mandiva lá de Frederico Westphalen, eu creio que Deus te abençoe, irmã Lu. Então, se eu deixei alguém para trás, você me perdoe. Irmã Maria Matilde também, que Deus abençoe. Desejando você compartilhar esse vídeo, enviar sua pergunta, nós estamos por aqui. E se você tiver alguma sugestão de algum assunto que você gostaria de conhecer melhor, nos envie que nós vamos estar postando. E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.